Nós vamos para a primeira carta de João, o capítulo é o 5. Olha que palavra aqui que tem uma verdadeira revelação para nós e que vai nos mostrar muita coisa agora. O que é que está escrito? Vamos entender aqui. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Acabou. Por que eu não venço o mundo? Porque você não nasceu de novo ainda. O que é nascer de novo, missionário? Eu posso morrer e entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Não, isso é o nascimento natural que ocorre só uma vez. Ninguém que nasce já viveu, não, isso é mentira. Porque a Bíblia diz e a Bíblia não erra. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então só se morre uma vez, só se nasce uma vez. Não, mas eu morri e eu era um escravo no tempo da escravidão. Não, você nunca foi escravo não, você começou a existir naquele dia que houve a eclosão do espermatozoide com óvulo e que você foi gerado. Ali que você começou, o Espírito Deus deu naquele momento e já tem vida. Louco é a pessoa que arranca o nenenzinho da barriga e joga fora. Isso é homicídio. Houve a concepção, fica nessa palavra. E se ela lhe ofende, eu não posso falar nada, fazer nada, mas é verdade. É o que Deus está dizendo para nós. É isso aqui. Agora vamos ficar na palavra de hoje. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Eu não estou aguentando, o demônio já sabe que você é assim. No passado, onde você veio para a igreja, você atendeu a ele. Agora ele vem bater na porta. Não, acabou. Aqui é uma nova criatura e graças a Deus por isso. E você é uma nova criatura. Mas se você não nasce de novo, quer nascer de novo? É você, um dia você vai ver que você precisa de Jesus. Aí você em lágrimas vai dizer aqui, ou na sua casa, no seu quarto, ou dirigindo o seu carro, Jesus é hoje. Hoje eu te recebo na minha vida, isso vai mudar a minha vida. Naquele momento, Deus vai e pega o seu espírito e recria, refaz. É como aquela história do vaso e do oleiro que Jeremias fala no capítulo 17. Então ele vai pegar e o oleiro fez o vaso. Não gostei desse vaso. Aí ele amassa o barro de novo, enquanto ele é barro, e faz de novo com carinho e sai aquele vaso bom. Não é que o oleiro não fez você bem, é que nós, depois do pecado de Adão, já nascemos separados de Deus. Então não temos essa perfeição. Aí ele pega o nosso espírito, não joga fora não, que o espírito é eterno, você nunca vai deixar de existir. Se você aceita Jesus, morre, você vai para o paraíso com Jesus. Se você não aceita Jesus, morre, você vai para o tormento eterno. Tanto o paraíso quanto o tormento nunca mais sairá. Aí você agora se torna uma nova criatura. E preste atenção nisso, porque as coisas velhas já passaram para você. Então todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você pode ter sido o maior viciado. Mas missionário, eu estou com vontade agora. Manda o irmão embora. Mas eu vou mandar ele sai. Mas eu vou falar com essa vontade? Jesus disse... Está lá em Marcos 9, versículo 22. 5 passos da vitória. Tende fé em Deus. A fé de Deus você tem que segurar, ela tem que ficar com você. Ela vem por ouvir a palavra de Deus. Porque em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, você falou monte, Jesus disse que pode falar. Claro que não é brincadeira isso. Não, eu vou mandar então o Corcovado sair, plantar no meio do mar, nunca vai lhe obedecer. Mas se um dia Deus usar uma pessoa que já é madura na fé, que entende, e ela mandar, ele vai sair e vai bater no meio do mar, porque Jesus não mente. Ele disse, os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não te passar. Vai acontecer, mas você pode mandar esse mundanismo que quer lhe tomar conta, essa doença que o doutor disse incurável, e está falando a verdade, que a medicina ainda não é perfeita, não sabemos se um dia vai chegar. Então, mas você pode mandar, você vai sair, vai desaparecer e terá que sair em nome de Jesus. Mas tem outros passos. Esse é o segundo passo. Ter fé é o primeiro. O segundo passo é falar ao monte, ao problema, a sua necessidade, vai embora. Terceiro passo é você não duvidar no seu coração, no seu espírito. Será que eu fiz certo? Não, se você fez certo, fez. Se não fez, então Deus, eu não estou na altura espiritual para falar isso agora.
Então eu quero que o Senhor me ajude, o Senhor vai porque o demônio está tentando envergonhar você, e se você deixar, ele vai acabar com a sua vida, e porque acabar antes, só Deus tem o direito de tirar a sua vida. Então você tem que lutar agora e crescer, para crescer espiritualmente. Como é que você cresce? Todo que é nascido de Deus, nasceu, não tem mais nada com o inimigo, ele recriou você, aí a palavra de Deus vai lhe promovendo, você vai aumentando, e a fé vem por ouvir a palavra. Quanto mais você ouvir, aí você fica com vontade de vir à igreja. Não, eu vou ao culto, você não vai chegar um minuto atrasado. Não, eu fazia isso quando era jovem. Eu quero encontrar o Deus que me fez, eu preciso, a minha vida, o meu sucesso depende de encontrar Deus. Eu ia para a igreja, ficava tranquilinho ali, e depois saía, era jovem, então saía lá domingo de manhã, 9 horas, e terminava 11 horas, e eu falei assim, não vou para casa não, eu vou evangelizar. Eu pegava uns cartões da igreja, a minha igreja era perto da Cinelândia do Rio, aí os velhinhos estavam lá esquentando no sol de manhã, como se diz, né? Eu disse, bom dia, tudo bem? Posso sentar do lado do senhor? Pode. Qual o seu nome? Eu sou Adamastor, tinha uns nomes assim do passado, eu sou fulano de tal, Tibúrcio, hoje não está usando esse nome mais, né? Hoje, teve um tempo que era muito João e Maria, hoje já estão usando mais. Teve um tempo que teve uma novela, que era Dallas, o que teve de menina chamada Sueli não foi brincadeira. A Sueli hoje já estão com seus 40, 50, 50 e pouco anos. Teve um tempo que era Andréia, teve um tempo que era todo, vai mudando as coisas. Então, eu conversava com ele, e tal, e como é que vai a vida? A velhice é triste. Eu posso falar uma coisa para o senhor? Eu frequento uma igreja aqui no auditório da ABI, no 9º andar. O pastor é muito bom. Eu falava do pastor. Vai lá que você vai abençoar. Quanto faz? Eu acabei de sair do culto agora, 11 horas. 9 que começa, 10h30 termina. Era 1h30 só. Ou 9h30, eu já esqueci, agora saiu 11 horas, eu não lembro mais. Me perdoe esse ponto. Mas depois era 2 da tarde, 1h30. 3h30 terminava. Ali parecia britânico a coisa. O homem era canadense, os Canadá pertencem à comunidade britânica, então era desse jeito. Bom, ele fazia como tinha que, e era gostoso, era e muito poder de Deus, era mais de oração, mas também acontecia milagres. E uma coisa que deve acontecer com você, e acontecia comigo, o pastor de vez em quando assim, hoje eu quero colocar minhas mãos sobre as pessoas. Ele me falava espanhol com gringalhês e tal, e fazia aquela fila, e manifestar demônio, disse, eu não vou lá não, pode manifestar em mim, que vergonha. Falei, eu vou. Se tiver, eu quero que mande embora. Eu não quero nada com o demônio. Eu entrava, ele punha a mão e saía, glória a Deus, não tenho. Vou fazer o teste agora. Mas cria mesmo, Deus, se tiver, só faz manifestar, que manda ele expulsar, que eu não quero carregar esse bicho comigo. Isso faz você. Aí você nasce de novo, vai crescendo e vai ser adulto. Presta atenção. Agora vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé, irmãos. Está aqui, ó. Que não tem Bíblia, está escrito aqui no monitor. Olha aqui, a nossa fé vence o mundo. A sua fé vai fazer de você uma pessoa abençoada. A palavra é muito importante e vai ajudar todo mundo em nome de Jesus. Nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Alguma coisa aqui eu não vou ler, mas já vou explicar para você já entender. É o seguinte, havia um centurião romano. Você sabe que Roma dominava o mundo naquela época. Israel estava na mão dos romanos. Os judeus não gostavam dos romanos e ninguém gosta de um povo escravizador. Você imagina se o nosso país amanhã tiver uma nação mandando em nós, a gente ficar muito chateado. Não, nós somos livres, para que alguém vai mandar? Manda na terra dele. E o pessoal era meio revoltado. Mas tinha um centurião. Centurião era um comandante de 100 soldados. Era centurião, que era como interventor em certa região, lá da Palestina, cada lugar tinha o seu. O Império Romano era muito organizado. Se não fosse organizado, não teria durado tanto tempo. E todos nós temos que ser organizados. Quem não é organizado, passa a se organizar, porque você está perdendo tempo. Não diga assim apressadamente. A Bíblia diz que aceitar uma coisa sem meditar é pecado. Você tem que ver, é de Deus? É, então sim. Não é de Deus? Então é não, não quero. Aí Jesus diz, seja vós falar sim, sim, quer dizer, para sim dá sim, para o não você dá não e acabou, e não muda. Não presta, eu não quero saber.
Aí você vai começar a ser abençoado. Então esse centurião passou a ser um homem assim devoto, aquele religioso, mas ele não conhecia nada de Jesus, sabia do evangelho, mas não sabia. E ele fazia a esmola, dava para os pobres, fazia orações a Deus e jejuava. Queria encontrar Deus, mas tem um caminho para encontrar Deus. Um dia ele está na casa dele, lá assim apareceu um anjo e disse: manda a Jope, na casa de Simão Curtidor, que está na beira da praia, procura para casa, manda 2 soldados. Ele mandou: e chame Pedro para vir falar com você. O evangelho tem que ser através de pessoa, não pode ser somente assim. Eu li a Bíblia e me converti. Está faltando alguma coisa. É como nós, se não tivéssemos nascido por acaso. Seríamos criados por acaso. Por milagre, nós passamos aquele tempo de nenenzinho e conseguimos chegar à idade adulta. Mas cheio de defeitos. Os nossos pais nos corrigiram. As nossas mães nos abraçaram, beijaram, fizeram carinho quando a gente estava até com medo. Aí isso tudo faz parte da nossa criação. O pastor é desse jeito. O pastor não é um espancador, ele é uma pessoa que conta, que avisa, que é usado por Deus. Aí o Cornélio chamou o soldado, deu orientação, e o Pedro estava com fome. Quando foi preparar uma comida para ele, subiu no terraço e começou a orar a Deus. Ele teve uma visão do lençol trazendo os bichos, animais, porco e tal, que na lei era proibido comer, na lei de Moisés. Hoje tudo é permitido. Uma vez vi um pastor falar que porco você vai comer, aquilo parece pus, não fala uma besteira. Uma costelinha e uma bistequinha bem fritinha, tão gostosa. Você põe um limãozinho ali, você não sabe que está perdendo. É como se eu não como camarão, você não sabe que está perdendo. Bom, deixa eu voltar aqui agora, pelo menos já acordei você agora, você vai ouvir o resto. Aí eles chegaram na casa e o Pedro subiu lá e por 3 vezes o lençol descia e a voz dizia: Pedro, mata e come. Disse, não, jamais pus coisa imunda, que ele era um judeu muito arraigado mesmo. 3ª vez a voz falou assim: não chame de imundo aquilo que Deus purificou. Aí chegaram: é aqui que está o seu Pedro, tá? Queria falar com ele. Pedro, desculpa a sua oração aí, mas tem 2 policiais que querem falar com você. O Pedro disse: manda eles entrar. O que houve? Ele contou a história, o que esse Cornélio viu, e no outro dia eles foram, recebeu ele até ali. E o Cornélio mandou que ele fosse aqui, queria ouvir de Deus. Quando ele chegou, aí que eu vou começar agora, que tudo isso aqui ia tomar um tempo tremendo para nós. E diz assim: e quando ele chegou, o Cornélio explicou tudo para ele. Aí o Pedro, 34, Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Eu já vi um pregador falar que ele estava desdenhando os romanos. Não. Os judeus não gostavam de estrangeiro algum, principalmente do usurpador. Aí o Pedro disse: eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção. Aí ele fala mais: mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Não importa a nação. Não tem hoje uma nação que é de Deus, não. Hoje tem pessoas que se convertem e passam a ser de Deus, e passam a ser abençoados. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Aí ele começou a falar disso aí, porque este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, que veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Ele está preparando o coração. O sermão de Pedro foi ditado palavra por palavra pelo Espírito Santo. Por que o Senhor diz? Daqui a pouquinho você vai ver. Aí ele fala: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Pedro já começou a mostrar que se Deus for comigo, se Deus for com você, você vai ser usado como Jesus era. Eu não sei porque você quer se excluir, porque ele disse em João 14, 12, em verdade eu digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Um dia você vai precisar. Eu, se fosse você, tornava-se um aprendiz da escola do Espírito Santo. Um dia uma doença ruim que vem a você, um familiar seu, é um problema sério que não tem solução. Tem. Eu vou orar e Deus vai dar a bênção. Você sente no coração, se anda com Deus, Ele fala: pode orar. Você ora, podemos descansar. E pronto, a coisa é realizada.
E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. Irmãos, quantos Deus ordenou e abandonaram o barco? A última vez que Jesus esteve com o povo foi lá na Galileia, e tinha ali 500 pessoas, mais ou menos, Paulo disse isso. E ele disse: vocês fiquem em Jerusalém até que vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E aí veio uma nuvem, envolveu Jesus e foi levado ao céu. O pessoal ficou olhando, foi até aparecer um foguete, perdendo de vista, e perderam, e continuaram olhando. Aí um anjo apareceu: o que vocês estão fazendo olhando para o céu? Esse Jesus que subiu um dia vai descer. Agora vão cumprir a palavra. Eles voltaram para Jerusalém e ficaram no cenáculo. Mas dos 500, só 120 ficaram. Porque os dias foram passando, cansaram. Tem pessoa que cansa, irmão. Mesmo Deus já tendo curado. Sinal pronto que Ele existe, que está abençoando você. A pessoa para de ver a igreja. E sabe o que acontece? O mundanismo volta tudo, o pecado volta, ela se separa de Deus. Se morrer assim, vai estar separada por toda a eternidade. Enquanto outros estavam no pecado, vêm, se convertem e continuam firmes, e continuando vão para o céu com Jesus por toda a eternidade. A diferença é perseverar ou não. Aí diz o seguinte assim: e nos mandou pregar ao povo e testificando que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A esse dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem, receberão o perdão de seus pecados pelo seu nome. A mensagem de Pedro foi completa. E os italianos que estavam ali, os soldados, os amigos do centurião, que devia ter gente importante, que não era de Cristo, e que estava ali, porque ele mandou convidar os parentes e amigos, e veio aquele povo todo ali, ficaram pegando cada palavra que Deus estava falando. Este é o segredo, a gente vai pegando e meditando naquilo que salta aos nossos olhos. De repente, provou que aquele discurso de Pedro, aquela pregação, era de Deus. Veja o que aconteceu. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Na hora, Deus batizou todos eles. Irmãos, que maravilha no Espírito Santo. Todos eles, não ficou um que não for, caiu sobre eles. E na hora que o Espírito Santo é batizado, você fala na língua dos anjos, você não entende nada, ou dos homens. Eu já vi por diversas vezes pessoa falar a língua da terra, e palavra que eu conheço. Eu estudava russo, eu ia para Moscou estudar medicina, e um dia eu estava numa igreja, só tinha eu mais 2 amigos, e uma senhora e uma mocinha. Essa senhora foi coluna do meu avô, não teve estudo, só primário. E a outra moça, coitadinha, falava as coisas sem ainda numa gramática boa. Mas na hora, essa menina começou a falar a língua dos anjos, e ela começou a falar em russo. E eu conheci o russo. E ela começou por 3 vezes uma frase. Aí eu sei. E a outra interpretava. E disse: eu sei, meus servos. Eu falei: meu Deus, que coisa linda. Eu, para aprender essas palavras em russo, deu um trabalho tremendo, que era completamente diferente. O russo-yazik, que é uma língua diferente, é a língua russa, é isso aí. Aí eu fui assim, ela fala com fluência, com pronúncia de russa, ela falava. Aí eu falei: que coisa linda. Então eles falaram em línguas e tal.